Olá, aqui é Alexandre Figueiredo, esta é mais uma edição do TV Linhaça. Pedimos para que vocês compartilhem, se inscrevam, apertem o sininho, dêem um like e ajudem a divulgar o nosso canal que precisa ter mais seguidores. Também não deixem de comprar o livro Esses Intelectuais Pertinentes no portal da Amazon e escrevam a palavra Esses Intelectuais Pertinentes no portal da Amazon e vocês escolherão entre o e-book e o livro de capa comum, que é o livro impresso. Conto com vocês, espero que colaborem e tenham uma boa leitura. O tema de hoje é o editorial da Folha de São Paulo que comparou Jair Bolsonaro a Dilma Rousseff. Então, o editorial de hoje do jornal Folha de São Paulo usando como tema as artimanhas de Jair Bolsonaro para tentar conquistar o povo e o Centrão. Então ele comparou isso com as pedaladas fiscais de Dilma Rousseff, E a Folha de São Paulo, defendendo o legado do governo Michel Temer e de outros momentos do golpe, seja com Temer ou com Bolsonaro, defende, portanto, o teto de gastos públicos, o limite de gastos do Estado, da União, sob a desculpa de racionalizar os investimentos públicos. Então, o Jair Bolsonaro já está pensando em romper o teto dos gastos para medidas sociais de atendimento ao Nordeste, de agradar e obter o apoio do Centrão, que é a centro-direita, que esteve associada ao governo Temer, e no entanto só manteve os limites de investimentos quando se trata dos servidores públicos, porque Jair Bolsonaro ele queria vetar o aumento dos vencimentos do serviço público. Os gastos que o Jair Bolsonaro vão fazer são de auxílio emergencial, do programa Renda Brasil e de outras medidas que são feitas apenas para obter vantagens, para se reeleger em 2022. Então, a Folha de São Paulo, seguindo aquela tendência da imprensa corporativa de jogar o PT e o bolsonarismo no mesmo balaio, aí resolveu inventar o pseudônimo fictício ali, Jair Rousseff, e para atacar o bolsonarismo, mas também manter uma postura antipetista. E nota-se que, apesar de ser um jornal de verniz moderno, a Folha de São Paulo ela pegou pesado demais, porque pelo menos a Globo está tentando ser mais elegante no seu comentário sobre o golpe político e sobre o PT, sem, claro, se arrepender de suas façanhas políticas de 2016, porque toda essa grande mídia acha que 2016 foi um marco, foi um grande momento e apenas o Brasil está se arrumando, está se arrumando num caminho bastante atrapalhado. E a Folha de São Paulo, mais uma vez, depois que veio com o tal da dita branda, então que tratou a ditadura militar brasileira como se fosse um fato sem muita importância, aí a Folha causou revolta por causa desse nome de Jair Rousseff. Dilma Rousseff reagiu escrevendo um artigo indignado, com muita razão, porque a ex-presidenta, ela, por mais que tenha cometido erros, entre os quais, por exemplo, de nomear o neoliberal Joaquim Levy para o Ministério da Fazenda, então Dilma, no entanto, procurou acertar nesse segundo mandato, pode ter cometido erros, mas insuficientes para que ela
aquela palhaçada que ocorreu de coxinhas, de lava-jato, de impeachment, coisa assim, né? E aí a Folha de São Paulo, então, às vezes ela fica tão reacionária quanto o Estadão e fica dura, fica bastante rabugenta, né? Mas a Folha de São Paulo também é associada à defesa da bregalização, né? Todo aquele discurso, aquela narrativa de suposto combate ao preconceito que o livro esses intelectuais pertinentes tanto descreve, né? Então, é estranho até que lá no Twitter o Pedro Alexandre Sanches tenha repudiado o artigo da Folha, né? Ele que de repente virou um bajulador do PT, né? Virou um bajulador do PT, o Pedro Alexandre Sanches, que foi uma cria do projeto Folha, que é um projeto nada esquerdista da Folha de São Paulo, né? O Otávio Frias Filho, ao criar o projeto Folha, tirou o que tiver de esquerdista e o que ficou, ele deixou escondido lá no Caderno Mais. Então, o Pedro Alexandre Sanches, ele criticou o golpe, criticou as medidas do Temer, de Bolsonaro, tudo mais, mas ele se esqueceu, o jornalista se esqueceu que ele esteve entre os intelectuais que, ao passar pano na idiotização cultural da bregalização, naquela coisa da favela é linda, ser pobre é lindo, ser cafona, ser medíocre é maravilhoso, né? Aquela coisa assim, aquela choradeira de combate ao preconceito, né? de supostos ataques às elites, né? Só que as elites fictícias, nem porque mais pareciam de elites de comédia britânica. Essas são as elites que viram na BBC, ali, na BBC de Londres. Eu acho que Pedro Alexandre Sanches, Pablo César de Araújo, Hermano Viana deve ter visto muito a BBC de Londres, porque eles viram ali, eles viram os documentários da periferia, os documentários britânicos da periferia brasileira, né? E eles depois viam os aristocratas de seriados britânicos, né? Deve pensar que os críticos da bregalização, do chamado popular demais, do brega popularesco, eram aristocratas, eram lords de Londres, ou da Escócia, lá de Glasgow ali, né, de algum local frio que existe no Reino Unido, coisa parecida, porque são críticas assim, né? Ver José Ramos Tinhorão como se fosse um lorde britânico, né? Nos faz pensar de que lado realmente está o preconceito, né? Mas aí, então, a Folha de São Paulo, ela passou pano na bregalização, foi ela que gourmetizou os ídolos cafonas do passado, justamente os ídolos cafonas que estavam distraindo o povo na ditadura militar, né? Que é tipo Evaldir Soriano, companhia. Aí gourmetizaram e venderam como se fossem pseudo-esquerdistas. Ali promover. A Folha de São Paulo foi a que mais promoveu o livro do Paulo César de Araújo, o Eu Não Sou Cachorro Não. Foi ali. A mesma Folha de São Paulo que atacava o PT, que fez essa barbaridade toda e falou Edita Branda. Tanto que, inclusive, a defesa do popularismo, com base nessa analogia, eu chamei de dita branda do mau gosto. Por causa dessa analogia, né? Porque a Folha de São Paulo foi a que mais defendeu esse discurso da legalização juntamente com a Rede Globo. O pessoal esquece, pensa que só foi Carta Capital, foi Fórum e Caros Amigos que fez isso. Não, eles apenas foram o alvo do proselitismo, porque quem criou a narrativa que glorificou o da José, Valdir, o funk carioca, o tecnobrega, a Xé Music e tudo mais, foi a Folha de São Paulo e a Rede Globo de televisão. A verdade é essa. E aí, com isso, esse caminho todo, com essa defesa da legalização, o povo pobre foi desviado da conscientização política,
foi de se divertir com o entretenimento brega popularístico, que nada tinha a ver com o ativismo que a intelectualidade pró-brega tanto falava. E aí esvaziou os debates progressistas, né? Esvaziou os movimentos sociais e aí deu no que deu, o golpe político de 2016. De alguma forma, o Pedro Alexandre Sanches, que quer ser agora o herói do oposicionismo progressista, ele colaborou com aquele discurso de suposto combate ao preconceito, com aquela choradeira toda, que eu já pesquisei ali justamente para o meu livro Esses Intelectuais Pertinentes. Então, ele abriu o caminho para o golpe de 2016. Pode não ser da mesma maneira que abriram, por exemplo, o conterrâneo do Sanches, o Sérgio Moro. Pode não ser da mesma forma, mas complementou o trabalho. Aquele baile funk de Rômulo Costa, que o Rômulo Costa organizou em Copacabana, 17 de abril de 2017, aquilo foi baile da Quinta Coluna. Porque o Rômulo Costa é amigo do baixo clero, ligado a Bolsonaro. Baixo clero no Rio de Janeiro. Políticos ali da Baixada, da cidade do Rio de Janeiro, mas políticos de direita, de partido nanico, da direita, os mesmos que estão apoiando o Bolsonaro. Ou se não estão apoiando o Bolsonaro, estão lá ao lado do PSDB, estão ao lado do Luciano Huck. Então, é esse pessoal todo que abriu o caminho do golpe político. Não adianta os pseudo-esquerdistas, os pretensos defensores do que eles entendem como cultura das periferias, que é aquela ideologia da pobreza linda, que é legal ser pobre, que é legal viver em favela, em barraco caindo, desmoronando no primeiro deslizamento. Tá chovendo hoje ali, tem barraco correndo risco de cair na favela. Mas o intelectual pobrega acha isso lindo, acha viver na favela lindo. Ter subemprego, viver em prostituição, com a prostituta levando surra dos fregueses, isso é lindo para o discurso intelectual, que ainda viu suposta genialidade, né, nas breguices ali, do funk, da música cafona, um monte de música do tipo vergonha alheia, que a choradeira intelectual queria dizer que era genial. Mas é só botar o CD que, com toda a boa vontade que se tem, não dá para achar o brega genial. Não dá para gostar de funk. Só muito loló, muita bebedeira para gostar de brega, para gostar de funk e tudo mais. Essa é a verdade. Né? E aí eles abriram um caminho para Jair Bolsonaro e viu. Quer dizer, deu no que deu, aliás. Viu no que viu, deu no que deu, tudo. Tanto faz mesmo. E é vergonhoso isso. Né? E agora temos esse quadro todo aberrante de Jair Bolsonaro agora querendo comprar os nordestinos, comprar o Centrão, comprar quem quer que for, para se perpetuar no poder. E as esquerdas ainda defendendo a brigalização e acolhendo esses oportunistas que também abriram caminho para o golpe de 2016, por mais que eles aleguem que sempre defenderam Dilma, sempre defenderam Lula. Mas ao defender a brigalização, que é uma espécie de cultura da idiotização do povo pobre, eles contribuíram, de certa forma, para o golpe político de 2016 e deveriam estar junto com a Folha de São Paulo, porque a Folha de São Paulo foi a que glorificou o funk, foi a que glorificou a brigalização cultural. Bom, ficamos por aqui, desejando boa sorte a todos, um grande abraço e até o próximo vídeo.